Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Então vamos lá, continuando a nossa reta final. Agora vamos passar para a parte de equilíbrio térmico, outra matéria que normalmente aí vem para as provas de bombeiro militar. Então vem comigo aqui, termodinâmica, calorimetria. Antes de entender equilíbrio térmico, nós temos que entender alguns conceitos aí. Capacidade térmica, o primeiro conceitozinho. É a quantidade de calor absorvido ou cedido para variar 1 grau Celsius da substância. Então, todas as vezes que eu tiver calor absorvido ou cedido e variar 1 grau Celsius da minha substância, eu vou ter uma capacidade térmica, beleza? E essa capacidade térmica pode ser calculada de duas formas. Capacidade térmica, ela pode ser calculada como sendo a quantidade de calor dividido pela minha variação de temperatura. Ou a minha capacidade térmica pode ser calculada como a massa vezes o meu calor específico, beleza? Então, a capacidade térmica vai depender aí da nossa massa e do nosso calor específico, beleza? Ou seja, ela é diretamente proporcional à minha massa. Quanto mais massa eu tenho, olha aqui, ó, vamos colocar a setinha aqui. Quanto mais massa eu tenho, maior a minha capacidade térmica, beleza? Lembrando que esse meu ΔT aqui é delta, é de temperatura. Ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. E qual vai ser a nossa unidade de medida? Nossa unidade de medida vai ser caloria por grama ou joule por quilograma, beleza? Então, tá aí, nossa capacidade térmica pode ser calculada dessas duas formas. Agora, apareceu esse Czinho aqui no nosso cálculo na capacidade térmica. O que é esse Czinho? Esse Czinho tá aqui, ó. Aqui a gente chama de C, aqui a gente chama de C maiúsculo. O calor específico a gente costuma nomeá-lo aí como C minúsculo. Quantidade de calor para que cada grama de uma substância sofra a variação de 1 grau Celsius. Agora a gente está falando de cada grama de uma substância, a gente está falando apenas da substância, ó. A gente não está falando do calor cedido ou absorvido, a gente está falando de cada grama da substância sofre a variação de 1 grau Celsius. Então a gente tem que o calor específico, ele vai ser uma, deixa eu colocar de vermelho, ele vai ser uma característica da substância. Cada substância tem o seu calor específico, substância, beleza? Então, isso aqui é como se fosse uma identidade da substância. Quantidade de calor sensível. Agora eu preciso de um pouco mais da sua atenção. Quantidade de calor sensível. O calor necessário para alterar a temperatura da substância no mesmo estado físico. Olha aí, ó. E esse aqui é importantíssimo você ficar ligado. Quando eu estiver falando de alterar temperatura de uma substância no mesmo estado físico, ou seja, não tem mudança de estado físico. Eu não passo do sólido para o líquido, nem do líquido para o gasoso. Eu só fico no sólido, ou só no líquido, ou só no gasoso, beleza? Então, dessa forma, nós estaremos falando de calor sensível. E nós temos o calor latente, calor necessário para que cada grama de uma substância mudar seu estado físico, ou mudar seu estado físico, ou seja, alterar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou o inverso também, beleza? E a gente tem formas de calcular isso aqui, que são as coisas que caem na sua prova. Quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, você tem que saber o que é e como faz para calcular. Quantidade de calor sensível, a gente chama de Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a minha variação de temperatura. Meu calor latente, aqui eu posso colocar calor sensível, calor latente é igual a massa vezes o meu calor latente, beleza?
Então, quantidade de calor sensível é o calor que eu preciso para aumentar ou diminuir a temperatura de uma substância no mesmo estado físico. Agora, o calor latente não, o calor que eu preciso para alterar o estado físico da minha substância. Isso aqui é importantíssimo, beleza? Eu tenho que lembrar isso aqui, um vai ser para mudar o estado físico e outro vai ser para aumentar a temperatura no mesmo estado físico. Agora vamos colocar isso aqui no nosso diagrama de fases. Olha aí, ó. A gente tem que bater o olho nesse diagrama e a gente tem que entender as partes desse diagrama. A gente vê isso aqui tanto em física como em química. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, de A para B. De A para B, eu tenho uma substância no estado sólido. Beleza? De C para D. De C para D, eu também tenho uma substância no estado líquido, apenas líquido. E de F para E, eu tenho uma substância no estado gasoso. Gasoso, beleza? Agora, seguinte, de A para B que a gente analisou, de C para D e de E para F, qual é o calor necessário para aumentar a temperatura dessa minha substância? Calor sensível, exatamente, ó, calor sensível, que vai ser igual a massa vezes o calor específico, vezes a minha variação de temperatura. A mesma coisa para cá, massa vezes o meu calor específico, vezes a minha variação de temperatura. E a mesma coisa para cá, calor específico, sensível vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a minha variação de temperatura. Então, para aumentar ou diminuir a temperatura no mesmo estado físico, eu vou utilizar o meu calor específico. Agora, para alterar o meu estado físico, eu vou ter a utilização do meu calor latente, beleza? Aqui a gente tem a primeira mudança de estado, ó. A gente chama isso aqui de fusão. Fusão, quando eu passo do sólido para o líquido. Aqui eu vou precisar de um calor diferente, de uma quantidade de calor diferente. O calor latente. Então aqui o calor vai ser latente. Quantidade de calor latente vai ser igual a massa vezes o calor latente. Mesma coisa vai acontecer na nossa ebulição ou na nossa evaporação, ó. Aqui a gente chama de ebulição. Aqui eu vou passar do líquido para o gasoso. Então eu preciso de uma quantidade diferente da minha quantidade de calor sensível, que eu vou chamar ela de calor latente de ebulição. É igual a massa vezes a quantidade de calor que normalmente a questão vai passar para mim da ebulição dessa substância. Beleza? Então tá aqui todas as situações que você vai encontrar nos seus exercícios também. Sólido, líquido, gasoso, fusão e ebulição. Eu tenho que saber, então, quando eu for utilizar para mudança de estado, eu vou utilizar o calor latente. Quando eu for utilizar para aumentar ou diminuir a temperatura no mesmo estado físico, calor sensível, beleza? Normalmente os nossos exercícios aí, eles vão colocar duas substâncias ou mais de duas, uma ou duas, três substâncias com quantidade de calor diferentes e perguntar quando que acontece o equilíbrio. Normalmente nós vamos somar quantidade de calor da substância 1 mais quantidade de calor da substância 2 mais quantidade da substância 3. Isso tudo tem que ser igual a zero. É isso que a gente chama de equilíbrio térmico. E a gente vai ter que se atentar para ver se é calor sensível ou se é calor latente, para colocar na nossa formulazinha. A gente soma todas as quantidades de calor e isso tem que ser igual a zero, beleza? Então, no geral, o que a gente vai ter que fazer é isso aqui, ó. Ver todas as quantidades de calor que estão envolvidas aí na nossa situação e igualar tudo a zero. Depois a gente vai conseguir encontrar qualquer termo aí que a questão esteja pedindo para a gente, beleza? Então agora nós vamos seguir para a nossa primeira questãozinha. Olha aí, ó. Questão de número 1. CBMMG. É comum as pessoas tomarem café quente aos golinhos para não queimarem a boca. Uma quantidade maior de café pode levar a pessoa a ter queimaduras que podem levar dias para deixar de serem sentidas.
Comparando grandes e pequenas quantidades de café, podemos chegar à conclusão que ambas têm. Então ele está perguntando, pedindo para a gente comparar grandes quantidades de café, ou seja, uma grande caneca aí de café, com pequenas quantidades de café. Ou seja, uma xícarazinha pequena. Ele está perguntando para a gente se elas têm o mesmo calor específico ou a mesma capacidade térmica. Elas têm grandes quantidades de café e pequenas quantidades de café. Então, primeiro a gente tem que saber se o calor específico é igual ou se a capacidade térmica é igual. E se a capacidade térmica de pequenas quantidades de café é menor ou é maior, ou se o calor específico de pequenas quantidades de café é menor ou é maior. Então a gente precisa saber qual dessas aqui depende da massa da substância e qual não depende. A gente volta lá para o nosso primeiro slide. E olha aqui, ó. A gente sabe que a capacidade térmica, ela depende da massa, ó. Depende da massa. Se ela depende da massa, quanto maior quantidade de café, maior vai ser a minha capacidade térmica. Já o calor específico não. O calor específico é uma característica da substância. Ou seja, se a gente está falando sobre café, o café vai ter o mesmo calor específico. Independe da massa. Beleza? É como se fosse uma identidade. Cada substância tem o seu calor específico próprio. Então agora a gente vai lá para as questõezinhas. A gente sabe que o calor específico é igual, ó. Então aqui, ó. Calor. Aqui o calor específico da quantidade grande, ela vai ser igual ao calor específico da quantidade pequena. Só que a capacidade térmica do copo grande ou da grande quantidade de café vai ser maior aqui. Aqui vai ser igual. E aqui vai ser maior do que a capacidade térmica de pequenas quantidades. Então, o que a gente tem de resposta? Letra A, o mesmo calor específico, aqui está certo. Letra B também, o mesmo calor específico. A alternativa A, mas a capacidade térmica de pequenas quantidades de café é menor. Capacidade térmica é menor em pequenas quantidades, ou seja, o gabarito é a letra A. Olha o que fala a letra B, o mesmo calor específico, até aí está certo. Mas a capacidade térmica de pequenas quantidades de café é maior, isso aqui deixa errado. Letra C, a mesma capacidade térmica, e a gente viu que não é a mesma capacidade térmica. Capacidade térmica depende da massa, ou seja, quanto mais massa, mais capacidade térmica. Letra D, a mesma capacidade térmica, também está incorreto. Então, o nosso gabarito dessa primeira questão, fácil, letra A. Beleza? Vamos seguir. Olha aí, ó. Questãozinha de equilíbrio térmico. Uma colher de metal de 0,01 kg com temperaturas de 50 graus Celsius é colocada em 98 ml de água, que se encontra a uma temperatura de 25 graus Celsius. E o conjunto atinge o equilíbrio térmico a 25,5 graus Celsius. O calor específico do metal que constitui a colher é igual a... Então ele quer saber o calor específico do metal. A gente não sabe essa informação. Aí ele fala pra gente que capacidade térmica da água é igual a... ou calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius e a densidade da água é igual a 1 grama centímetro cúbico. Beleza? Então, o que a gente tem de informação aí? Temperatura, massa da colher de metal, massa da colher é igual a 0,01 kg. Professor, deixa em quilograma, passa para grama. A gente vai olhar no nosso gabarito, ó. Tudo está em grama. Então, eu vou passar para grama. Então, isso aqui vai ficar igual a 10 gramas. Beleza? Como aqui tem quilo, vou fazer devagar aqui, ó, 0,01 vezes 10 à terceira. Eu vou tirar esse 10 à terceira, eu vou jogar 3 casas para cá. Vai ficar 10 gramas. Fechou? Massa da colher. Eu tenho mais o quê? Temperatura inicial da colher. É igual a 50 graus Celsius. E eu tenho da água, massa da água. Eu não tenho ainda. E a temperatura da água, temperatura inicial da água, é igual a
25 graus Celsius. E eu sei que a minha temperatura de equilíbrio é igual a 25,5 graus Celsius. Beleza? Então eu tenho que descobrir a massa da água e eu tenho que descobrir o calor específico da minha colher. Vou colocar aqui, tirar metal e colocar colher. Beleza? Como que eu faço para descobrir a massa da água? Ele passa aqui para mim a densidade da água. Ó. Densidade é igual a massa dividido por volume. Que a gente aprende isso aí nas matériazinhas de física e também de matemática, beleza? Densidade é igual a massa dividido por volume. Então vamos lá, a densidade a gente tem 1 grama por centímetro cúbico. E a gente sabe que centímetro cúbico ele está para o ml. Se tivesse aqui em litros, eu teria que passar isso aqui para metros cúbicos, mas eu sei que os dois são equivalentes. Então a massa é igual a 98 o volume. 98 o quê? ml. Vou colocar aqui, ó, 98 ml. E a densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Então não preciso fazer nenhuma alteração aqui. Então eu sei que minha massa aqui vai ser igual a 98 gramas. Então eu já posso colocar aqui, ó, massa da água, 98 gramas, beleza? Então, agora é só resolver. O que o professor falou? Eu calculo a quantidade de calor da colher de metal, a quantidade de calor da água e o meu resultado tem que ser igual a zero. As duas quantidades de calor aí tem que ser igual a zero. Aqui eu tenho mudança no estado físico da água ou da colher? Não tem mudança. Eles vão atingir o equilíbrio térmico aqui, ó, a 25 graus Celsius. Então o que eu tenho que saber? Que a minha colher vai perder calor e a minha água vai ganhar calor, beleza? Porque ela vai passar de 25 para 25,5, e a minha colher vai passar de 50 para 25,5. Então vamos lá. Quantidade de calor 1, vou colocar aqui quantidade de calor da colher, mais quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. Quantidade de calor da colher, MC delta T, mais MC delta T tem que ser igual a zero. Aqui é a massa da colher, aqui é o calor específico da colher, aqui é a massa da água e aqui é o calor específico da água, beleza? Massa da colher é igual a 10 gramas, vezes o calor específico da colher, é o que eu quero descobrir, professor, vezes a minha variação de temperatura. Agora vamos lá, temperatura final menos temperatura inicial. Massa da água, eu calculei, 98. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui é igual a zero. Então aqui vai ficar 10C vezes. Qual a temperatura final? É a temperatura de equilíbrio, 25,5. Menos temperatura inicial, 50. Aqui, mais 98 vezes 1, que dá 98. Temperatura final, 25,5. Temperatura inicial, 25. Isso aqui é da água, então a gente tem que fazer com os dados da água. É igual a zero. 10C vezes 25,5 menos 50 vai ser igual a menos 24,5. Mais 98 multiplicado por 25,5 menos 25, 0,5. Beleza? Positivo. 10C vezes 24,5 vai ser igual a menos 245C. Mais 98 vezes 0,5 é igual a 49. Isso aqui é igual a zero. E eu vou jogar o 245 para um lado da igualdade e o 49 mantém do outro lado. 49 vai ser igual a 245C. C, então, vai ser igual a 49 dividido por 245. 49 dividido por 245, eu peço que vocês lembrem de treinar isso aqui. Divisão.
IDECAN gosta muito desse tipo de divisão e também divisão com número decimal. 49 dividido por 245 é igual a 0,2. 0,2 o quê? Calorias dividido por gramas, graus Celsius. Então, nosso gabarito seria a letra A. Só colocar todas as quantidades de calor e igualar tudo a zero. A resposta está aí, ó. Marca texto, 0,2 calorias graus Celsius, dividido por gramas graus Celsius, beleza? E tinha que lembrar isso aqui também, ó, densidade é igual a massa dividido por volume. Se tiver em centímetro cúbico, eu estou falando de ml. Se tiver em metro cúbico, eu estou falando de litros, beleza? Não pode errar isso aí na hora da prova. Então, chegamos ao nosso gabarito, gabarito letra A, vamos para a nossa questão de número 3. Olha aí, ó, como as coisas se repetem. Caneta. Quando 2,5 kg de uma substância A, cujo calor específico é 0,8 calorias gramas por grau Celsius, a 1,5 graus Celsius é misturada com X quilos dessa mesma substância a 30 graus Celsius, obtém-se uma mistura com temperatura igual a 15 graus Celsius. Considerando que a substância não passa por nenhuma mudança de estado, então a massa total dessa mistura é, ele quer saber a massa total, ou seja, essa massa aqui mais essa massa aqui. Ele quer saber a soma das duas massas. Como que a gente faz para calcular isso aqui? Primeiro a gente tem que colocar os dados. Qual é a massa? Massa da substância A é igual a 2,5 kg. Qual é o calor específico? Meu Czinho, 0,8. Qual é a temperatura inicial da minha substância A? 1,5 graus Celsius. Beleza? E agora da minha substância B, a massa de B, eu não sei. Qual é o calor específico de B? É o mesmo calor específico, que é a mesma substância. Cada substância tem o seu calor específico, então 0,8. E qual é a temperatura inicial da substância B? Temperatura inicial 30 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio? Ele alcança o equilíbrio em 15 graus Celsius. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer de informação primeiro? Aqui, ó, eu estou vendo que o meu calor específico, cadê? O meu calor específico está em calorias, gramas, graus Celsius. Se está em gramas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar todo quilograma para grama. Então, 2,5 kg vai ser igual a 2.500 gramas. E a massa que a gente vai encontrar aqui em B também vai ser em gramas. Então, aqui é X em gramas. Então, vamos lá, o que o professor falou? A gente vai somar todas as quantidades de calor e igualar tudo a zero. É dessa forma que você vai fazer na sua prova. Então, vamos lá. Quantidade de calor de A mais quantidade de B é igual a zero. Calor de A, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais massa de B, massa de A, vezes o calor específico vezes a minha variação de temperatura é igual a zero. Beleza? Vamos lá, massa de A, 2.500 vezes 0,8 vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 15, menos temperatura inicial, 1,5, vai ficar 13,5. Mais massa de B, eu não sei. Massa de B vezes o calor específico da substância vezes a minha variação de temperatura. 30 é a temperatura inicial, seria então 15 menos 30, que vai ser menos 15. Beleza? Menos 15. Então, 2.500 vezes 0,8, eu consigo aqui 2.000 vezes 13,5. Mais MB vezes 0,8 vezes 15 é igual a 12. Aqui seria menos 12. Porque o 15 é negativo. Menos 12. É igual a zero. Então fica 12 MB de um lado, eu vou jogar esse MB para cá,
12 MB é igual a 2.000 vezes 13,5. Isso aqui é igual a 27.000. Isso aqui, 27.000. 2.000 vezes 3,5 é igual a 27.000. Então, minha massa de B é igual a 27.000 dividido por 12, que é igual a 2.250 gramas. Então, a massa de B, 2.250 gramas. E a massa de A, 2.500. Ele quer saber a massa total dessa mistura. Massa total é igual a massa de A mais massa de B. Massa total, então, vai ser igual a 2.500 mais 2.250. Massa total vai ser igual a 4.750 gramas. 4.750 gramas, massa total, é igual a 4,75 quilogramas. Professor, como que eu faço para fazer essas substituições de vírgulas aí? Isso aí também você tem que treinar, infelizmente, para a prova, beleza? Se eu tenho quilo aqui, quilo é igual a 10 elevado à terceira. Se eu colocando 10 elevado à terceira, eu estou alterando aqui a minha vírgula 3 casas para a esquerda. Se eu altero 3 casas para a esquerda, o meu 10 aumenta o expoente à terceira, beleza? É isso que se faz. Mas você tem que treinar isso aqui, tem que dar uma estudada aí em potências de base 10, tranquilo? Em notação científica. 4,75 quilogramas é a nossa resposta, gabarito, letra A. Como o professor falou, normalmente a questão vai pedir para você fazer isso aqui, ó. Igualar as quantidades de calor de 2 ou mais substâncias. Lembrando, podem ser mais de 2 substâncias. É só colocar aqui na equação, igualar tudo e calcular, beleza? Por isso que o professor deu esse bizu aqui desse tipo de questão, porque é assim que cai na prova, não tem como mudar muito isso aqui, beleza? Então vamos lá para a nossa quarta e última questão. Uma pedra de gelo a 0 graus Celsius de massa desconhecida foi colocada em um recipiente contendo 100 gramas de água a 24 graus Celsius. Considerando que não houve troca de calor com o meio externo e que ao atingir a temperatura, o equilíbrio térmico ainda restam 40 gramas de gelo, então a massa de gelo colocada inicialmente no recipiente era D, então ele quer saber a massa de gelo inicial, beleza? Vamos lá, como que a gente faz para calcular esse tipo de questão? Da IDECAM, aí, ó, mais uma questãozinha de equilíbrio térmico da IDECAM. Primeiro a gente tem que colocar todos os dados. Todas as questões de física, coloque todos os dados assim, para você não se perder. Primeira coisa, massa do gelo. A gente não sabe. Temperatura inicial do gelo, 0 graus. Massa da água, 100 gramas. Temperatura inicial da água, 24 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio. Temperatura de equilíbrio. Qual é a temperatura de equilíbrio, professor? Ele não fala aqui qual é a temperatura de equilíbrio. Ele não fala, mas ele deixa subentendido. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, ao atingir o equilíbrio térmico, ainda restam 40 gramas de gelo. Se eles atingiram o equilíbrio térmico e restou gelo, a nossa temperatura de equilíbrio é igual a 0, beleza? Lembrando que esse gelo ele só vai desfazer por completo se a temperatura aí for diferente de 0. Então, a nossa temperatura de equilíbrio, nossa temperatura de equilíbrio vai ser igual a 0 graus Celsius. Por quê, professor? Se for 1 grau Celsius, já não teria mais gelo. Eu só vou conseguir alterar para mais do que 0 graus Celsius se eu acabar com esse gelo. Como eu sei que sobrou 40 gramas de gelo, eu sei que a minha temperatura de equilíbrio é igual a 0 graus Celsius, beleza? Se não tivesse sobrado gelo, eu teria que calcular essa temperatura de equilíbrio de outra forma. Mas como sobrou gelo, não tem como existir gelo em equilíbrio se não estiver em 0 graus Celsius, beleza? Ponto aí. Então vamos lá. O que o professor falou? Quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 tem que ser igual a 0. Quantidade de calor 1, vamos fazer primeiro aqui o calor da água.
a gente tem que transformar essa água aqui em 0 graus Celsius. Então vai ser calor específico. Eu não vou alterar o estado da água. Ela vai entrar em equilíbrio e ela vai passar de líquido 24 graus Celsius para líquido 0 graus Celsius. Então, massa vezes capacidade térmica, calor específico, na verdade, vezes variação de temperatura, mais o calor do gelo. E neste caso aqui, sim, vai ser o meu calor latente. Por quê? Porque eu vou transformar esse gelo de sólido para líquido, beleza? Então, calor latente do gelo, que eu já vou colocar aqui, ó, massa vezes o calor latente. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, a massa da água, 100, vezes o meu calor específico da água, 1, vezes a minha variação de temperatura. Variação de temperatura final, que é 0, menos inicial, 24. Mais massa do gelo, que eu não tenho, vezes o meu calor latente. Calor latente vai ser igual a 80. Isso aqui é igual a 0. 100 vezes 24 negativo vai ficar menos 2.400. É igual a... mais 80m é igual a 0. Então, 80m vai ser igual a 2.400. M, então, vai ser igual a 2.400 dividido por 80. 240 dividido por 8, 30 gramas. Aí a gente vai para as nossas alternativas. Eu tenho 60, 70, 80, 90. Pô, professor, errei o cálculo. Olha aqui, presta atenção, observe. Este calor aqui, ele vai ser responsável por derreter uma parte do gelo. Qual vai ser a parte que ele vai derreter? Esse calor cedido aqui pela nossa água, ou seja, a gente passou a água de 24 para 0 graus. Então, sobrou aqui 2.400 calorias. Essas calorias vão ser responsáveis por derreter 30 gramas de gelo. Só que a gente sabe que tem 30 gramas de gelo derretido, ou seja, líquido, mais 40 gramas de gelo que esses 2.400 não conseguiram derreter. Então, massa do gelo vai ser igual a 30 gramas, que é o que foi conseguido, que o calor aí da nossa água conseguiu derreter, mais o gelo que sobrou, 40. Isso aqui é igual a 70 gramas. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B aí, ó. Letra B, 70 gramas, tá? Aí. Professor, essa questão aqui é um pouco mais complicadinha. Não é complicada, é a mesma coisa, você só tinha que somar a quantidade de gelo aqui que sobrou da transformação. O que a gente tem em equilíbrio térmico? Tudo que um cede, o outro recebe. Tudo que o outro recebe, alguém tem que ceder. Neste caso aqui, quem cedeu foi essa transformação aí, ó. Então, só poderia utilizar 2.400 calorias. E essa caloria foi responsável por derreter apenas 30 gramas de gelo. Então, eu tenho que lembrar que eu ainda tenho 40 gramas de gelo que não foram derretidas. 30 mais 40, 70 gramas. Beleza? Terminamos aqui. Foi um pouco mais rápido esse vídeo, mas importantíssimo. Aprender isso aqui, acertou com certeza uma questãozinha da sua prova. Beleza? Precisou de mim? Estamos aí. Obrigado e bons estudos. Valeu!